Fala galera, beleza? Então, hoje mais uma vez a gente vai trazer um conteúdo sobre ela mesma, a Steel Legend, tá galera? Ó, a gente já estamos aqui com ela e hoje é uma dúvida bem interessante, tá? Eu vim pra tirar mais uma dúvida aí da galera, pra quem, talvez alguém que já tem essa placa e pode não estar sabendo disso e talvez descobriu depois de um tempo, assim como eu, ou talvez quem está querendo comprar não sabe. Então, se você chegou a ter esse vídeo, você vai ficar sabendo agora, tá? Então, galera, peço que se inscreva, deixa aquele likezão aí para fortalecer o canal, comenta aí embaixo se vocês têm mais dúvidas dessa placa. Eu tô trazendo bastante coisa relacionada a Steel Legend recentemente. É uma placa antiga, mas é uma placa que tem muita gente comprando. Então, bora pro vídeo. Bom, galera, bem-vindo ao canal, né? Já vai deixando o likezão aí pra nós. E o que acontece, galera? Hoje a gente vai falar sobre a Steel Legend B450M, mas voltado ao M2, tá? Que é o slot de SSD M2, que nessa placa a gente tem dois. Um aqui, que tá até com um SSD meu, e um outro aqui embaixo, né? Então, galera, o que é a princípio? O tema que a gente vai abordar aqui hoje é em relação aos A2 M2, né? Eu já tinha falado no vídeo anteriormente que essa placa ela tem um SSD NVMe e o outro opera no protocolo SATA, né? E hoje eu resolvi fazer um vídeo mais específico, explicar melhor sobre essas duas questões aqui, sobre esses dois slots. Primeiro, a gente tem um PCI Express aqui 3.0, que é o Ultra, né? M2 Ultra. Não sei se eu pego aí na câmera, né? Na imagem. E aqui embaixo a gente tem um SATA, né? Ele é M2, mas protocolo SATA, logicamente funciona como SATA, né? Galera, o que é a dúvida? A dúvida, galera, é muita gente que rodou na internet aí, rodou alguns vídeos também, em relação a se tem como usar dois M2 ao mesmo tempo. Galera, primeiro, você só vai conseguir utilizar um SSD M2 somente no slot de cima. Caso você queira colocar um M2 embaixo, não vai funcionar, tá? Simplesmente não vai reconhecer nem a BIOS e nem o Windows. No chipset B550M da AMD, os dois slots já são PCI Express e reconhece tanto SATA e tanto M2, né? Qualquer um dos dois slots. Mas existe um outro detalhe aí também que eu vou estar explicando em breve aí já ao decorrer do vídeo. Voltando aqui para essa placa, o que acontece? Se eu coloco esse M2 meu aqui, por exemplo, embaixo, ele não reconhece, tá? Por quê? Porque ele é M2 fisicamente e logicamente também é um protocolo M2. Aqui não reconhece, então tanto eu colocar dois desse ou um desse aqui, não vai fazer diferença, não vai reconhecer, tá? Então, o que daria para mim colocar aqui? Um M2 SATA. Para quem não sabe, existe um M2 que é um NVMe, porém SATA. Agora, qual que seria a lógica da AMD colocar isso aqui? Lembrando também, antes de eu prosseguir, que quando você, galera, habilita esse segundo M2, você desabilita dois SATA daqui. Eu não sei qual que eu não testei, mas quando você coloca um M2 aqui, SATA, você fica sem duas portas USB SATA, duas portas SATA, né? Então tem esse detalhe. Bom, na minha lógica, acho que a AMD fez isso aí, mas para evitar cabo passando pela máquina, né? Enfim, por mais que você perde uma porta SATA, duas portas SATA, mas você ganha aqui, você pode colocar um SSD bonitão, né? E fica uma coisa mais limpa. Na minha ideia seria essa, mas pensando por outro lado, ela poderia sim adicionar o M2 aqui SATA sem desabilitar as portas SATA, né? É uma coisa, eu tô trazendo para esse vídeo porque é uma coisa assim bem mais secreta, não é tão, quando você vai comprar não é aquela coisa que aparece de cara para você, né? É uma coisa assim, pessoas vão testando e vão falando, né? Na manual do fabricante costuma explicar isso, mas hoje em dia é coisa que a gente quase não olha manual do fabricante. E quando você vai comprar não fica explícito no site lá que se você usar isso vai desabilitar isso, né? Agora, ponto interessante, se eu coloco um M2 aqui e um M2 SATA aqui, o meu PCI Express da placa de vídeo continua X16, tá? E esse é um tema que eu vou abordar agora no chip B550,
que é uma coisa também bem interessante. Aqui então eu posso usar um M2 M2 e um M2 SATA e não vou ter alteração no PCI Express da placa de vídeo, vai continuar usando o X16. No chip B550 a gente tem já uma diferença. A gente tem os dois slots M2, protocolo M2, se eu não me engano, o vídeo que eu fiz falando da Tough Game, se eu não me engano, o de cima é PCI Express 4.0 e o de baixo é 3. Mas aí entra aquele detalhe. Quando a gente coloca dois PCI Express, dois NVMe 2 PCI Express, a placa reconhece, porém esse slot primário aqui da GPU fica sendo X8, né? É pouca coisa? Não, porque igual eu falo, não tem tanta diferença no X8 no X16, né? Não vai te atrapalhar, não é que trem que vai te matar assim na hora que você estiver jogando. Então, se você tiver a fim de usar dois M2 na B550, no chipset B550, isso aí vai ter essa diferença. Não sei nas placas-mãe mais high-end, as mais caronas, se isso também acontece isso, né? Bom, e qual que é o ponto interessante? No chip B550 a gente tem essa limitação do PCI Express, né? Mas se a gente for parar para pensar, a vantagem é que a gente sabe que tanto o PCI Express primário do M2 e da GPU, a gente tem comunicação direta com a CPU, né? São comunicação mais rápida, por isso que eles são mais rápidos. E geralmente os de baixo, tanto o slot de baixo quanto o SSD de baixo, tem comunicação com o chipset, que já é um caminho mais longo. Bom, no segundo PCI Express desabilitar a metade do X16 de cima, isso dá a entender que, logicamente, o SSD M2 estaria operando na mesma velocidade do M2 primário, né? Ou seja, já que está desabilitando, está usando 8 linhas do X16 primário, logicamente você estaria utilizando uma comunicação direta com a CPU. Então, muito provável que isso seja verídico, tá? Ao invés de ele usar as linhas do chipset e ser um pouquinho mais menos rápido, ele desabilita 8x da placa de vídeo e roda quase na mesma velocidade que o de cima, apesar que o de cima nas B550 é 4.0, né? Então, mas vai rodar quase na mesma velocidade. Fica rodando mais ou menos a velocidade dessa placa aqui, B450, que é 3.0. Né? Então, assim, é um ponto bem interessante que a gente tem que abordar. A gente está abordando isso aí, né? E se tratando da Steel Legend aqui que eu tô com ela, M2, que é o primeiro, tá? Vou mostrar mais uma vez para vocês. M2 e aqui SATA, tá? Então, quem for pegar já vai sabendo que a gente tem um slot trabalhando em M2 e o outro M2 fisicamente e SATA logicamente, tá? Se eu pegar aqui qualquer M2 e achar que ele vai reconhecer e limitar em SATA, ele não vai nem reconhecer. No chip B550, tanto SATA quanto o M2 vai ser reconhecido pela BIOS e pelo Windows, mas vai ter a limitação aí de velocidade, né? Mas aqui isso não acontece, aqui tem que ser SATA mesmo para ser reconhecido pela BIOS. Então, galera, é um vídeo que eu trouxe mais relacionado a isso, porque eu vi que tem gente que tem essa dúvida. Inclusive já teve inscrito meu que comentou sobre isso também, né? E eu falei que eu ia dar uma verificada para ver se realmente era isso, porque eu também demorei a descobrir, porque eu nem uso o segundo M2, né? Mas é você aí que quer pegar essa placa e já tá de olho em usar o slot M2, o segundo, né? O secundário. Já fica essa dica aí, talvez essa placa pode não ser tão interessante para você, né? Agora, se você não tem tanta prioridade para o secundário e não quer utilizar, não se importa de ficar sem dois SATAs, né? Que são 4, mas desabilita 2. E quer colocar um armazenamento maior aqui, porque também o NVMe SATA ele é mais barato. Então, você, ao invés de você colocar aqui vários SSDs, você pode colocar um M2 SATA com bastante memória, que vai ser, acredito eu, por ele desabilitar 2 portas SATA, ele vai ser um SATA mais veloz do que esse SATA aqui, acredito eu, né? Não testei também, eu só fiz o teste aí não fiz teste de velocidade, só descobri isso aí, testei e vi que realmente só reconhece aqui SATA. Então,
Você que tem essa placa, talvez não sabia, ficou sabendo agora. E você que quer comprar, fique sabendo também, né, se vai valer a pena para você ou não. É uma placa que eu gosto muito, eu recomendo muito. É uma placa minha que já me acompanha há mais de ano, não tem nada a reclamar. E esse é o único ponto negativo, na minha opinião, né? Mas de resto não tem nada a reclamar dessa placa. Então, galera, o vídeo foi esse. Peço que você se inscreva, deixe o seu like mais uma vez aí. Escreve no comentário aí se gostou do vídeo ou se vale a pena pra você. E é isso, galera. A gente tá sempre aqui trazendo conteúdo, tá? E valeu e até a próxima.